Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez agradecemos a Deus Pai de infinita bondade por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, unindo as nossas energias, as nossas vibrações, para que a gente possa melhorar, cuidar mesmo, né? De nós mesmos, mas também de auxiliar, de amparar todos aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, aqueles irmãos que estão doentinhos, os nossos irmãos que necessitam de carinho, de apoio, de uma força maior, né? Que oportunidade maravilhosa nós temos esses momentos de encontro em que nós podemos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, um momento que nós podemos parar, dar uma trégua, dar um intervalo nas nossas atividades para que a gente cuide da gente. Isso é muito importante. Não é um tempo perdido, é um tempo de trabalho existencial. Nós estamos cuidando aqui da nossa mente, do nosso corpo. Então, eu quero muito agradecer vocês por essa ajuda, por estarem comigo nesta empreitada de amor e por mandarem tantas mensagens carinhosas no chat, tantas mensagens pelo WhatsApp. Obrigada por curtirem quando gostam da reflexão, por compartilharem por aqueles que vocês acham que possam ajudar. Isso é muito bom. É muito bom estar com todos vocês. E hoje eu trouxe aqui um estudo de Divaldo Franco, a psicografia, o espírito Joana de Ângeles, para que a gente possa refletir na noite de hoje. Tem um livro do Divaldo chamado Vitória sobre a Depressão. É um livro muito bacana. E Joana de Ângeles, ela traz uma reflexão no capítulo 26, cujo título é Conquista de Sentido Existencial. Olhem o título do capítulo, A Conquista de Sentido Existencial. Só pelo título dá para a gente perceber que a nossa existência tem um sentido, né? E nós precisamos descobrir qual o sentido da nossa existência. Eu sempre gosto de ler o texto para depois a gente refletir, até porque neste momento que a gente está lendo, nós já vamos entrando, cuidando da nossa vibração, focando a nossa atenção aqui para o nosso estudo, e também dá tempo dos nossos amigos todos se conectarem e estarem aqui quando a gente estiver fazendo a nossa reflexão, não é mesmo? Pois bem, segundo Joana de Ângeles, toda vida tem um sentido especial, tem um objetivo de evolução. Buscar identificar qual esse objetivo, esse sentido, é a meta inicial do ser humano, a fim de integrar-se no concerto da sociedade progressista. Não importa se esse significado é de grande ou de pequena importância. O essencial é que produza estímulo para a luta e desenvolva o esforço para superar as provações em que nos encontramos. No caso do ócio, os recursos que se podem movimentar em favor da solidariedade são de relevância para a volta de uma ação digna. Estimulado a auxiliar, o indivíduo descobre-se útil e capaz de produzir em uma área diferente daquela que o levou a essas heranças que ele traz consigo. A vida na Terra é uma experiência rica de sentido e de significado, porque nós temos os painéis da intemporalidade, ou seja, da imortalidade. Neste curso, as experiências de cada etapa dos renascimentos físicos desenham as ocorrências que serão enfrentadas no futuro. A miséria de qualquer espécie
resulta na inobservância das leis de Deus, da insubordinação aos códigos de dever. Então, a miséria propõe um significado de reabilitação, de reconquista da consciência moral. Nos outros comportamentos, a lei de progresso proporciona o desenvolvimento espiritual pela ação produtiva, a aplicação dos recursos da vida em favor da justiça social, da harmonia entre as criaturas, do crescimento das comunidades atrasadas. O ócio é o estágio doentio da evolução que estaciona, dando lugar a graves transtornos para o futuro aprendiz. E Joana finaliza dizendo: a conquista do sentido existencial foi proposta por Jesus quando ele disse enfaticamente: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Incisivo, Jesus propôs a ação edificante para todas as criaturas, sem qualquer distinção, de modo que a existência transcorra útil e saudável para o indivíduo e para a sociedade. Portanto, Joana nos pede: você descobre qual é o significado da tua existência, em paz, evitando o tumulto que estressa e a abastança que produz o tédio enfermiço. Olha ao teu redor e age, acendendo a chama do entusiasmo íntimo, sustentado pelo dever que te induz ao amor de Deus, ao amor ao próximo, ao amor a ti mesmo, e às bênçãos de saúde sem qualquer transtorno emocional. Pois bem, esse texto nos leva a essa reflexão, né? A conquista de um sentido existencial. E para isso a gente tem que saber de uma lei divina, a lei do progresso. Todos nós, aqui encarnados, desencarnados, neste mundo terra, habitando outros mundos, sejam os espíritos mais ignorantes, mais primitivos, sejam os espíritos mais evoluídos que existem no universo divino. Todos fomos criados iguais, simples e ignorante. E Deus nos presenteou com uma trajetória evolutiva. O objetivo da nossa criação é que tivéssemos o livre-arbítrio pautado nas leis divinas e que nós pudéssemos progredir moralmente, espiritualmente. As asas da sabedoria e do amor é que nos levam a voar. Nós precisamos de melhorar o nosso aprendizado, a nossa evolução, no sentido do conhecimento, do científico, para progredir no mundo em que vivemos. E precisamos cuidar da nossa asa do amor, para que a gente evolua em sentimento, em caridade, em benevolência. Pois bem, se todos fomos criados simples e ignorantes, chega um momento em que vários momentos, aliás, que nós fazemos escolhas. Então, diante da nossa vida agora, nós tivemos e teremos infinitas escolhas. Nós estamos o tempo todo escolhendo. E o tempo todo o livre-arbítrio está agindo. Nós respeitamos o livre-arbítrio, assim como o Pai o respeito e colocou. Mas, como nós ainda somos crianças espirituais, nós precisamos de limites, porque o nosso livre-arbítrio, ele tem um limite. Nós não podemos sair totalmente dele, né? Como quando a gente está vigiando um bebezinho que está começando a engatinhar. A gente deixa ele livre, mas a gente coloca um limite. Até porque nós não podemos extravasar esses limites para continuarmos a nossa escalada evolutiva. Pois bem, então,
Diante disso, que nós temos uma meta que vai para muitas e muitas e muitas encarnações, mas é a nossa evolução. Então, toda encarnação nossa tem um sentido, porque toda vida faz parte desse planejamento, dessa programação evolutiva. Assim, para Deus, todos os seres vivos têm uma função importantíssima nessa escalada evolutiva da sociedade, do planeta que a gente vive, da nossa galáxia. Tudo evolui. Quando Jesus falou, meu Pai trabalha e eu também trabalho, ele quis dizer o quê? Que é através do trabalho que nós vamos conseguir chegar até uma escalada evolutiva. Aí as pessoas podem perguntar, mas eu já tenho 75 anos, trabalhei tanto nessa vida, como assim? Né? Eu não posso parar de trabalhar. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não posso me aposentar? É pecado aposentar? Não, nada disso. Jesus estava falando de um trabalho, mas é o trabalho em todos os sentidos. Por exemplo, nós podemos ter 90 anos e a gente realizar trabalhos magníficos com a nossa mente, com as nossas mãos. Nós podemos orar por aqueles que pertencem à nossa família. Então, este é um tipo de trabalho. O outro tipo de trabalho seria que a gente pudesse conversar. Quando nós contamos a nossa história, a nossa experiência, para os nossos netos, os nossos bisnetos, nós estamos trabalhando, porque nós estamos levando um ensinamento, um conhecimento até aquelas pessoas que a gente ama. Todos nós podemos e devemos trabalhar de alguma forma na existência. E aí me pergunta, e a pessoa que está numa UTI, entubada, como que ela vai trabalhar? Trabalha? Porque o espírito está vivo. O espírito, muitas vezes, está ali aprendendo, né? Então, ávido de conhecimento, fazendo uma prece por si, por aqueles ali, está percebendo a vida de uma forma diferente, né? De um outro patamar, não com a visão da carne, mas com a visão espiritual. Esse espírito está trabalhando. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque Joana fala, não importa se esse significado da vida é grande ou pequeno aos nossos olhos. Talvez a gente não ache que a gente teve importância na vida, mas não existe isso. Porque Joana fala que o essencial é que se produza estímulo para lutar e desenvolver um esforço para superar as provações e privações que a gente se encontra. Não existe um sentido menor. Às vezes a pessoa fica constrangida e pensa. Eu hoje falava com uma pessoa que foi uma dona de casa durante toda a sua vida e hoje está com mais de 80 anos. E eu falava com ela. Ela falava, às vezes eu fico pensando, né, a minha vida foi tão pequena. Eu falei, não, não foi. Não foi pequena. Simplesmente é diferente da vida de quem escolhe trabalhar fora de casa. Não existe nada que seja menor. E o que nos possibilita trabalhar de uma forma que a gente julga grande? O grande não é o número de pessoas que vê o nosso trabalho. Grande é como eu estou reagindo a este trabalho, como eu estou me trabalhando internamente. Às vezes eu já estou numa situação que eu sou dona de uma empresa e todo mundo trabalha e eu nem estou trabalhando naquela empresa. Eu tenho pessoas que fazem para mim. E às vezes eu tenho aquele funcionário dedicado numa função bem simples, humilde, e que trabalha diariamente pelo bem-estar. Desculpa, uma borboleta pegou aqui. Então, a pessoa está trabalhando pelo bem-estar dos companheiros de trabalho ou até mesmo para
para o crescimento dessa empresa. Quando eu estou em casa trabalhando, eu dou sustentação para essa unidade familiar. É muito importante o trabalho de casa. E talvez seja o mais difícil, porque é o menos reconhecido. Quando eu saio para trabalhar no hospital, eu muitas vezes tenho ali a missão não apenas de prescrever um medicamento se eu sou médica, mas de ter o olhar para aquele paciente e enxergá-lo como uma unidade. Não é um corpo que está ali, é um espírito que tem um corpo. Então, essa pessoa que eu vou atender tem uma história de vida e eu posso levar o meu amor e fortalecer essa pessoa na sua autoestima e na sua esperança por uma cura. Se eu vou dar aulas, independente de ser uma escolinha lá no interior do sertão, com 10 alunos, sem ter até um quadro de giz, ou que seja na maior universidade dos Estados Unidos, independente disso, este trabalho gera uma energia e uma modificação da sociedade que eu estou. Aquela professora no interior do sertão, ela está modificando essa sociedade com o seu trabalho. E é esse olhar que a gente tem que ter. É esse desafio que a gente precisa. Quantas vezes, estando em casa, a pessoa mantém uma limpeza, faz a comida com amorosidade, e é muito importante a gente encontrar grandeza nas tarefas humildes e simples, porque normalmente a gente sempre imagina que o grande é importante, o pequeno não tem importância, e não é assim, né? É um trabalho nosso, e talvez o sentido da nossa existência seja realmente ver a grandeza do meu trabalho, que é visto como algo pequeno e insignificante pela sociedade. Vocês conhecem aquela história do homem que sobreviveu a um ataque e ele procura por muito tempo a pessoa que dobrou os seus paraquedas? Porque é um trabalho que ninguém reconhece. E ele foi procurar para agradecer, porque se ele estava vivo, é porque o paraquedas funcionou. Quando a gente se senta à mesa, farta, nós temos ali o padeiro, nós temos a pessoa que criou o animal, que transformou o leite em queijo, manteiga, nós temos ali os ovos, nós temos um agricultor, nós temos o transportador, o motorista de caminhão que leva e busca farinha, né, para fazer o pão, que traz o arroz, o feijão. Nós temos aquele que planta os legumes e que estão lá na sua comunidade. Tão simples, muitas vezes sem internet, algumas vezes com luz, outras sem. Independente da simplicidade deste trabalho, é um trabalho que vai fazer a diferença na vida de quantas pessoas. Nós precisamos de encontrar a grandeza nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Talvez o sentido da nossa vida seja trabalhar a nossa humildade. É perceber o quão grande é aquele que está atrás da coxia, mas é o que desenha no chão do palco o local onde o cantor deve ficar para receber a melhor iluminação dentro do cenário construído. Nós precisamos de agradecer os nossos ancestrais, que trabalharam muito para que a gente pudesse estar aqui no dia de hoje reunidos aqui. Nós sabemos que tem pessoas que ficaram desconhecidas na humanidade, né? Até mesmo na NASA, pessoas que estavam desconhecidas e hoje tem até filmes, né?
principalmente de mulheres, numa sociedade, né, muito machista, que não reconhecia o valor das mulheres. Quantas coisas foram criadas pelas mulheres? Quantas lutas existem por detrás disso? O que seria da nossa sociedade se todo mundo resolvesse ser engenheiro e ninguém plantasse flores? E ninguém gostasse do lado artístico de pintar um quadro, de bordar uma coxa de tecidos? E hoje a gente percebe que quando a gente não tem um sentido na vida, nós entramos em duas etapas complicadas. Joana nos traz que o comportamento humano, ele se identifica em 3 atitudes existenciais e principais: a miséria, a produtividade e o ócio. O que é a miséria? A gente fala em miséria, vem a ideia para a gente de uma falta de algo material, uma dificuldade financeira, uma pobreza financeira. Mas a miséria, ela representa a falta. E nós, quando nós não produzimos, nós podemos entrar numa miséria existencial. E quando eu entro numa miséria existencial, eu estou negando os dons e os recursos dados pelo nosso Pai, Deus, para que a gente levasse a nossa vida e evoluísse. Joana fala que a miséria, ela pode ser de ordem moral e a pessoa perder os valores morais e éticos. Então, uma pessoa não é que nasceu miserável disso. Quantas vezes a gente não vê alguém que, diante de um poder ou de uma mudança financeira na vida, se torna um miserável moralmente, eticamente falando? Então, nós temos diferentes tipos de misérias. E a miséria significa a falta. Se é uma miséria econômica, a falta do dinheiro. Se é uma miséria moral, a falta das virtudes, da ética, para que o mundo caminhe. Nós não podemos nos deixar entrar na miséria, porque a miséria é a negação da fartura. E eu preciso estar farto de dignidade, de amor, de esperança, de saúde, da certeza de que tudo está sendo construído e reconstruído constantemente. Eu não posso entrar no padrão da miséria e deixar que ela tome conta da minha mente e do meu corpo. A Joana fala que a miséria é uma doença da alma. E é a miséria que empurra as pessoas para os vícios, para os crimes e para as condutas menos dignas. E na área mental, produz uma alienação mais profunda. Então, a miséria, ela nos leva a uma degradação espiritual e a uma dificuldade, uma paralisação da nossa evolução. Nós precisamos buscar a abundância, a fartura de tudo que Deus nos provê. Quando a gente olha as estrelas do céu, infinitas, os grãos de areia, quando a gente olha a humanidade como um todo, quantos e quantos recursos nós temos para dizer este recado? Quantos raios tem o sol? Quantas nuvens tem o céu? Nós não conseguimos contar, porque é muita fartura. Então, Deus nos dá o exemplo da fartura para que a gente siga esse exemplo, porque tudo o que nós aprendemos é uma lei divina e vale para o processo criativo divino, vale para qualquer pessoa que exista dentro dessa
dessa escalada espiritual. E Joana fala de 3 comportamentos. A miséria, que é quando a gente deixa a ausência chegar. Como é que eu vou para uma miséria mental? Quando eu deixo de nutrir a minha mente com coisas boas e eu vou nutrindo com coisas negativas. O que é a miséria do comportamento? Quando eu deixo de nutrir as minhas ações com bondade, com ética, com garra. O que é a miséria econômica? Quando eu deixo de produzir o dinheiro, quando eu deixo de produzir aquele trabalho que pode me gerar o dinheiro necessário para a minha sobrevivência e etc. Então, a miséria não é uma coisa bacana. Se nós estamos numa situação de qualquer tipo de miséria, nós precisamos de encontrar força para que voltemos a produzir. E nós precisamos de nos conectarmos com essas energias de uma produção que vai nos levar a um caminho de felicidade, porque a miséria nos leva a um caminho de infelicidade. Não posso ser miserável de bons pensamentos, não posso ser miserável de boas atitudes, não posso ser miserável de mim mesmo. Eu entro no estágio planejamento, ócio. O que é o ócio? Eles até brincam, né, do ócio criativo. É aquele momento depois do trabalho que você fica ali, aguardando, né, para ver, esperando a próxima etapa. Só que o ócio, ele também, a gente pode até mudar a velocidade da ação, mas eu não posso parar. A água parada me traz doenças. A energia parada me traz doenças. Se você fica imobilizado, a gente vê que quando a pessoa, por exemplo, quebra uma perna, o quadril, ou um braço, engessa, depois a gente não tem que fazer muita fisioterapia, porque aquele músculo atrofia. O que é isso? É ficar parado. É o ócio daquele órgão. Então, nós precisamos de lembrar do exemplo da natureza que Jesus nos traz. Sempre. O sol, que independente do que aconteça, pode ter uma tsunami, pode ter uma noite tranquila, ele vai amanhecer todos os dias. As ondas do mar vão e vêm incessantemente. Devido à lua, ao vento, pode ser que forme ondas ou pode ser que fique sereno. Mas as ondas vão e vêm. A lua, a terra, tem um movimento de rotação, de translação, está sempre em movimento. Como é que o meu corpo, o meu organismo, as células se renovam constantemente? O meu cabelo não para de crescer. Ah, meu cabelo não cresce? Cresce pouco, mas cresce, né? Velocidades diferentes. Então, a natureza, o nosso corpo, a nossa mente está sempre produzindo algo. Quando eu entro numa vibe de preguiça mental ou física, eu vou prejudicando a mim mesmo. Quando eu entro numa preguiça de socialização, eu vou me afastando e deixando de receber essa troca de energia com o outro, que também é muito importante. Aí, Joana fala aqui que o volumoso número de pessoas que vão para o ócio e que estão ali transitando estão saturados das comodidades em excesso, de bajulação enganosa, de facilidade de prazeres e nada disso preenche o vazio existencial. Então, é no ócio
que eu vou encontrar o meu vazio existencial. Na minha miséria, eu deixo faltar. No meu ócio, eu não vejo sentido. Eu estou paralisado no meu ócio. E quanto mais isso demora, mais atrofia, seja lá o meu corpo que está parado, a minha mente, a minha socialização, o meu processo de caridade, seja o que for. Então, o ócio não é benéfico. Ócio é diferente de descanso. Todos descansam. Tudo descansa. Mas ficar parado, imobilizado, não faz bem. Gera graves doenças, inclusive mentais. Por quê? Se eu perco a noção do porquê da minha existência, se eu entro nesse padrão de vazio, eu me deprimo, porque a vida perde sentido. E lembram do que eu falei? Que nós precisamos buscar o sentido em tudo o que fazemos, não menosprezar cada pequena ação, cada boa ação que a gente faz, cada pensamento, cada oração, tudo tem um sentido. E nós precisamos de buscar esse sentido. Pois bem, e o terceiro comportamento, atitude de comportamento humano, Joana falou da miséria e do ócio, e aí ela vem com a produtividade. A produtividade é exatamente o oposto de tudo isso, né? Então, a produtividade, ela existe para quê? Para poder mostrar o trabalho. Aqueles que estão trabalhando de alguma forma estão produzindo. E a sociedade, ela só evolui quando o seu grupo, as pessoas que participam dela, trabalham, produzem. Quando a gente percebe como o fogo foi criado, né? Como a eletricidade foi criada, como as vacinas foram criadas, demandou um trabalho conjunto de toda uma sociedade para que isso acontecesse. Então, Joana fala o seguinte, que a produtividade ela é uma contribuição, um tesouro que investe em saúde, educação, cultura, recreação, promoção do ser humano, uma preservação da vida através da harmonia e do conforto. Então, olha bem, o ócio não é conforto. O ócio é uma paralisação da energia. Através da criatividade é que eu percebo a importância do trabalho. Tem um descanso, mas o trabalho continua, né? Então, quando nós deixamos de trabalhar, deixamos de produzir de alguma forma, produzir bons pensamentos, produzir bons sentimentos, produzir ações benéficas, produzir até dúvidas. As dúvidas chegam quando eu produzo. Às vezes o medo chega, será que eu vou acertar ou não? Mas é isso que é importante, eu perceber que, mesmo estando em dúvida ou com medo, eu estou buscando a solução para aquele problema. Eu estou produzindo. Pois bem, quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, então a natureza está produzindo. Quando a gente pensa que todos têm o seu lugar, por exemplo, a abelhinha, vamos pensar na vida de uma abelha. O que ela faz? Produz o mel. Não, ela não só produz o mel, ela também é responsável pelo equilíbrio da natureza. Quando a gente pensa no verme, que fica embaixo da terra, ele é importantíssimo para que exista o equilíbrio da natureza. Quando nós pensamos em todos os animaizinhos,
Os pássaros que fazem a polinização, tudo tem importância. As árvores que produzem oxigênio, o sangue que corre nas nossas veias, a nossa visão, a nossa audição, as nossas mãos. Por que nós temos mãos? Quantas tarefas maravilhosas nós temos exercitadas com as nossas mãos. E aí, se eu não passo para os meus filhos o sentido e a importância da produtividade do trabalho, eu corro o risco de ter filhos que vão entrar no processo do ócio ou da pobreza, da miséria, porque vão deixar de produzir. Eu preciso de encorajar o indivíduo a trabalhar e produzir. Mas não é como o feitor dando chicotada, trabalhe, trabalhe. Não, não é assim. Na realidade, o meu exemplo de trabalho é importante. E é o processo de conscientização que o trabalho existe. Através de uma comida que se faz, através de um telefonema que se dá, de uma visita a um doente. Nós estamos aqui agora trabalhando. Estamos estudando, aprendendo, estamos orando. Tudo isso é importante. Quando eu penso no outro e emito um pensamento positivo, caridoso, eu estou trabalhando. Nós tínhamos um amigo em Uberlândia, o Pilo. O Pilo, ele era espírita desde criancinha e ele foi acometido pela hanseníase. E ele era motorista de caminhão, pobre, a mãe também, vivia ele e a mãe, eram muito pobres. E morava em uma casa emprestada de um familiar, uma casinha simples. O chão de cimento vermelho, a poltroninha, um sofazinho bem simples, um rádio, tinha na sala dele, tinha o quarto dele com os livros espíritas. E o Pilo trabalhava muito. E quando ele ficou sabendo do diagnóstico da doença, ele não parou de trabalhar. E isso prejudicou um pouco, porque ele precisava de repouso para os medicamentos e tal. Então ele perdeu várias falanges dos dedos, das mãos, dos pés. E ele se tratou e tomou medicamentos, né? E estacionou a hanseníase. Mas algumas sequelas existiram. E uma delas é que ele teve que tirar o globo ocular, os dois globos oculares. Então, o Pilo era cego. Ele não conseguia caminhar porque os pés dele faltavam os dedinhos. E ele sentia dores horríveis nos pés, né? Porque tinha problema de circulação. E o medicamento para a hanseníase atacou muito o sistema digestivo dele. Então, o Pilo era um homem muito doente, mas ele trabalhava dia e noite, todos os dias. Ele sentava na cadeira dele e ele pedia para que nós, né, fizéssemos um rodízio e levássemos livros novos, lançamentos de livros, ele gostava dos livros espíritas, para que ele ficasse inteirado dos novos livros e várias pessoas iam lá para ler para o Pilo. E aí você pensa, mas como que ele estava trabalhando? Ele pedia para ler o Evangelho, ele fazia um comentário iluminadíssimo. Um espírito muito evoluído, Pilo. E ele fazia as orações. Então, o Pilo trabalhava orando, ensinando, estudando, acolhendo, cuidando da mãe. A mãe sentia alguma coisa, ele pedia para a cuidadora, né? Que sempre tinha alguém ali num trabalho voluntário para ajudar. Marca consulta para a mãe, leva ela aqui, leva aqui, né? Então, com tudo isso, o Pilo era uma alegria nas nossas vidas. A gente foi em Uberaba com ele, passeando, né? Aqueles amigos, fomos no Hospital do Pênfigo. A gente ia para a casa dele e ele, nas reuniões mediúnicas, as pessoas davam carona e levavam ele para o centro. E ele participava das reuniões mediúnicas, ouvia as palestras e tal.
até que ele ficou muito doentinho e não foi mais para o centro. Então as pessoas passavam lá para dar um passe nele, achando que iam ajudar, mas a gente saía de lá plenamente iluminado, feliz. Muitas pessoas ajudaram o Pilo, e o Pilo foi uma luz. A mãe dele desencarnou, e ele depois também veio a desencarnar, já tem alguns anos, eu não me lembro quantos anos ao certo. Mas ele trabalhava de segunda a segunda e acolhia com um sorriso todos aqueles que chegavam na casa dele. Embora estivesse com dor de estômago, embora estivesse com dor de cabeça, embora não enxergasse, embora fosse muito pobre, dependesse das pessoas para comprar medicamentos para ele, para comprar comida, ganhava cesta básica. Ele era pobre financeiramente, mas ele não tinha a miséria na sua alma. É isso que eu quero falar com vocês. Nós não podemos deixar que a miséria tome conta da nossa alma. Nós precisamos de lutar internamente e vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que a gente possa ser pleno e muito rico de amor, de alegria e de exemplos, porque estaremos trabalhando. Como eu falei com vocês já algumas vezes, nos inúmeros trabalhos que a gente faz, né? Nós fizemos uma amizade querida, a avó Antônia. A avó Antônia, que é do dia de São João, e que hoje completa 104 anos, está na casinha dela. A avó Antônia, até 90 e poucos anos, ela trabalhava nas reuniões da mediúnica. Então, a avó, ela teve um exemplo de vida tão maravilhoso, uma luz, um exemplo, assim, da humildade, uma vida simples, ficou viúva com 30 e poucos anos, criou os filhos, formou, sempre dentro de uma conduta moral de amor. A avó era rodeada por pessoas jovens, porque ela gostava de viver alegre. Não se casou de novo, teve uma vida difícil financeiramente, depois os filhos foram crescendo e foram trabalhando, ajudando. E a avó Antônia, um dia eu estava de carro, passando assim, vi um restaurante, né? Olhei assim, estava aquela turma, e a gente ia parar para almoçar nesse restaurante. Aí, a hora que eu olho, tá aquela turma de jovens, né? E eu olho, tá lá o neto da avó com a turma de amigos. A avó era muito querida, e nós, mais jovens, e os bem jovens, gostavam da companhia dela, porque ela sempre tinha uma história bacana para contar. Mas ela contava a história de que quando ela não tinha dinheiro, a vida muito difícil, ela trabalhava numa fábrica de tecidos, né? Fazia os tecidos. Ela conta de uma forma que ela colocava tanto amor na sua história, que aquele sofrimento dela se transformava em luz e aprendizado para a gente. O momento que ela ficou viúva, e ela tinha uma alma gêmea, sofreu muito com a ida do marido e se viu sozinha com os filhos. E assumiu, naquela época, muitos e muitos anos atrás, há décadas atrás, que ela seria espírita, porque ela encontrou um conforto, uma aceitação da partida do marido na doutrina espírita. E para isso ela enfrentou o pai, que não queria, enfrentou muitos familiares, sempre forte. Mas era doce. A avó é uma pessoa doce. E várias vezes ela veio aqui na varanda da minha casa para poder cantar no sarau. Então, às vezes, estava ali aquelas músicas, a gente sempre faz sarau, né? É fora da pandemia, vem o violão, vamos cantar aquelas serestas, aquelas músicas gostosas, um tango, um bolero, e a avó cantava. Nas reuniões do centro, a avó adorava cantar. E era a melhor forma de comemorar os aniversários dela. Trabalhou muito fisicamente, cuidou da casa, cozinhava, mas a avó
Com 98 anos, veio aqui em casa, colocou um avental de mestre Cuca e fez nhoque, aquela receita italiana dela, deliciosa. Não parava. Ela estendia sua roupa, lavava sua roupinha íntima, ajudava na casa, sempre, enquanto ela pôde andar, ela ajudou nas lidas da casa, com quase 100 anos. Isso é uma pessoa que produz o trabalho, produz luz, produz amor, energia boa. Todo mundo queria ficar juntinho da avó. Todo mundo queria pegar na mão da avó, porque é uma companhia maravilhosa. Sofreu todos os tipos de sofrimento e não deixou de brilhar, porque ela encontrou um sentido para a vida dela. O sentido para ela mudava. Agora eu preciso de trabalhar, agora eu preciso de criar meus filhos, agora eu preciso de trabalhar na doutrina, eu preciso de ajudar nesse almoço, eu preciso de ajudar meu filho, minha nora. E ela foi vendo pequenos sentidos no grande sentido da vida dela, que era viver. Adorava viver, adora. Eu estou falando no passado, porque tem muito tempo que eu não a vejo, está na quarentena, mas hoje é o aniversário da vozinha, né? E que a gente possa vibrar muito amor para ela, muito amor, muita alegria, muita gratidão pelos ensinamentos. Isso é produzir, é produtividade. Nunca teve espaço para o ócio na vida da avó, porque ela sempre encontrava um trabalho. E muitas vezes, quando ela estava sentada diante da TV, com as pernocas para cima, descansando, ela estava bordando, fazendo crochê e doando aqueles trabalhinhos lindos dela para a gente. Então, isso é viver, isso é encontrar o sentido da vida. Você vai entrar no Google, você não vai achar o nome da avó. Ela não tem importância, não é reconhecida por nenhuma revista internacional importante. Mas ela deve dar um orgulho tremendo para o Pai, Deus, porque ela cumpriu cada detalhe da vida dela, sempre produzindo luz. Aí a gente fala, mas a minha situação é diferente, é difícil. Ela fez ser diferente. Ela tinha tudo para desistir, para ser uma pessoa amarga, por perder a sua alma gêmea, o seu marido querido, com 30 e poucos anos, menos de 40 anos, e ficar com, não sei se eram 6 ou 7 filhos, não me lembro, para criar, sozinha, né? Há muitos anos atrás, na década de 40. Então, nós podemos ter a escolha, sim. E por mais que a gente esteja, como Jerônimo Mendonça, deitado em uma cama, totalmente paralisado pela doença, sem mexer um músculo do corpo, a não ser a língua, para falar, para cantar, e ele fazia palestras. E ele criou orfanatos com centenas de crianças auxiliadas por ele. Quando a gente vê a irmã Dulce, com 1/3 do pulmão funcionando, com oxigênio sendo carregado, dormindo numa cadeira de madeira para quê? Para poder angariar fundos para comprar novas camas hospitalares. Quando a gente vê uma Madre Teresa que nasceu rica e deixou a riqueza, saiu de casa para poder trabalhar com pobre, com ranceniano, com pessoas excluídas da sociedade, ela nunca foi miserável e nunca vai ser. Então nós precisamos de trabalhar, porque como diz Jesus, Ele está trabalhando, nos auxiliando, nos ajudando, e o nosso Pai trabalha. E quando a gente se esquecer disso, a gente vê o céu, as estrelas, o sol, o mar, a natureza, o vento, o nosso corpo que trabalha, o nosso coração que não para segundos para nos dar a possibilidade de trabalharmos, de produzirmos nesta vida. Um dia o nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito vive e viverá, porque nós somos imortais. A morte não existe mais. O que existe é uma transformação.
Eu saio da minha vida material e vou viver mais plenamente diante de uma vida espiritual. E só para esclarecer, a avó Antônia não é minha avó de sangue, que eu falo vó, né? A avó Antônia é uma avó emprestada que eu peguei, né? E tenho o amor de neta por ela. E senti o amor dela de vovó por mim. Mas é uma avó emprestada que eu peguei nessa vida, porque em outras eu não sei, eu acho que a gente já caminhou junto, né? Então, sigamos, meus amigos, orando, trabalhando, produzindo luz, independente de onde eu estiver, independente da minha classe social, independente da minha idade. Louvemos a vida, agradeçamos a vida, agradeçamos as dificuldades que são aprendizados e vamos vibrar muito por cada dificuldade vencida, por cada doença vencida. Vamos vibrar o osso que colou depois de uma fratura, vamos vibrar a cirurgia que deu certo, vamos vibrar por termos uma máquina de hemodiálise para nos manter vivos. Vamos vibrar pelos cientistas que estudam para trazer vacinas, medicamentos para a gente. Vamos vibrar por termos o nosso lar, a nossa família, por produzirmos pensamentos. E vamos direcionar os nossos pensamentos numa linha de gratidão, de positividade. E quando a cruz estiver pesada, peçamos ajuda. E acreditemos que é neste momento que o Cristo surge para nos ajudar a carregar este madeiro pesado. Nunca, em momento algum, Deus foi perverso e nos deu nada do que não merecíamos, nada do que pudéssemos carregar. Às vezes nós temos missões. E o que são os missionários? Eles têm uma vida com a ausência de muitas coisas e transformam em luz as adversidades. Nós podemos fazer isso. Agradeçamos esses livros maravilhosos. Adivaldo, que com 94 anos, eu acho, 94, produz ainda livros, e nessa quarentena está fazendo live todos os dias, trabalhando, produzindo e gerando luz. Agradeçamos o nosso querido Chico, que nos deixou em mais de 400 livros, para que a gente pudesse aprender com dicas valiosas de como a gente ser luz. Agradeçamos todos esses trabalhadores, por termos um Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor, por termos um José Grosso, por termos uma irmã Sheila, por termos Eurípides Barçanufo, que trabalhou até o final da sua vida, curta, mas que produziu muito mais do que quem tivesse vivido 100 anos. Gratidão. E vamos agora fazer a nossa oração, acreditando que neste momento os nossos mentores estão aqui reunidos, já cuidando de nós desde o início dessa palestra, acreditando que vamos durante a noite sermos tratados, acreditando na água fluidificada que nos ajuda a manter a vibração durante toda a semana, pedindo esses espíritos maravilhosos, a Dr. Bezerra de Menezes, ao Frei Domênico, Eurípides Barçanufo, Irmã Sheila, e todos eles, aquele que for da sua afinidade, peça ajuda. E vamos nos lembrar de pedir por aqueles que também estão precisando da doação das nossas melhores energias para se recuperarem e seguirem adiante. Deus Pai de infinita bondade, obrigada, obrigada pela vida. Obrigada por mais um dia de lutas e de vitórias. Obrigada por tantos dons, tantos benefícios, tantos mimos que o Senhor nos cercou quando nos criou, nos dando amigos, família, inteligência, um corpo perfeito, para que pudéssemos trilhar mais uma encarnação rumo à nossa evolução maior. Obrigada, Pai, de bondade, de justiça e de amor. Obrigada, Jesus, por seguir conosco desde quando essa terra foi criada e por continuar conosco nessa nossa trajetória evolutiva.
Obrigada por estar no leme deste planeta, que nunca vai ser destruído, nunca vai desaparecer. Mas sabemos, Jesus, que estando no leme, possamos rogar aos espíritos de luz, aqueles que trabalham contigo, que possamos fazer uma corrente de orações envolvendo o nosso planeta como um todo, todas as nações neste planeta, envolvendo com muito amor o nosso Brasil, os brasileiros, todos nós que passamos por esse momento difícil de pandemia, mas que a luz já se descortina através dos estudos, através das orações, e nós vamos vencer. Vai passar, já está passando. Abençoa cada lar, Jesus, onde tenha um doente, da mente, do corpo, do espírito. Abençoa esses familiares. Abençoa cada lar que vivencia o luto da perda de um ente querido, de um amigo querido. Dai força e sustentação para todos que estão com seus corações enlutados. Permita, Jesus, que todos que possam estar no trabalho digno sejam amparados nos hospitais, no comércio, nas farmácias, nas limpezas das nossas ruas, das cidades, que todos recebam a tua luz, Jesus. Pedimos às equipes espirituais que possam colocar os medicamentos necessários nas águas a serem fluidificadas. Pedimos também o amparo, o apoio a todos aqueles que se encontram em tratamento físico e espiritual. E que possamos fazer da nossa luz um dínamo que possa aumentar, aumentar, aumentar e chegar a todos os lares que nesse momento se encontram conectados através desta oração. Jesus abençoe todos os nossos irmãos já desencarnados ou que estão no processo de desencarne, para que sejam acolhidos espiritualmente com muito amor. E que todos aqueles já desencarnados que continuem o processo de tratamento e de aprendizado no mundo espiritual. Dai-nos a força, tira dos nossos olhos o véu da tristeza, do pessimismo, e que possamos, cada vez mais, estarmos conectados nessa energia, nessa fonte de energia de amor universal. Agradecemos por este momento, agradecemos pela nossa vida e pela vida de todos, agradecemos por sermos imortais e termos a oportunidade de tantas vidas de aprendizado. Agradecemos esses exemplos que convivemos e que temos notícias através dessas biografias fantásticas, que desde que o mundo é mundo existe para nos dar o exemplo que nos arrasta às boas ações. Que o nosso coração possa expandir em luz, amando a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que possamos receber essa luz, esse amor de Jesus e de todos os nossos mentores e amigos espirituais. E encerrarmos este momento com muita gratidão, com muita alegria, dizendo: graças a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Nesse instante, estamos finalizando o nosso momento de estudo e oração. Mais uma vez eu quero agradecer as mensagens carinhosas, agradecer aqueles que deram like, porque a ferramenta YouTube, né, precisa desses likes para poder nos ajudar. Então, e nós precisamos da ferramenta para continuar com o nosso trabalho. Muito obrigada. E amanhã,
às 18 horas, nós teremos o nosso momento de estudo e oração, para continuarmos com esta corrente diária de emanação de boas vibrações. Trabalharemos sim, incansavelmente, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, pelo bem-estar e a felicidade do próximo, sempre conectados ao nosso Mestre, este farol que nos guia. Uma boa noite de descanso para todos e até amanhã, quinta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Fiquemos com Deus e muito obrigada.